Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos no 10º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. E é uma alegria estar aqui com vocês novamente, refletindo o evangelho deste domingo, que é Mateus, já que estamos no ano dele, o ano litúrgico A, é Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: em primeiro lugar o perdão, depois a conversão. O evangelista apresenta 3 episódios, todos sob o signo da novidade trazida por Jesus, de um Deus que dirige o seu amor também a quem não o merece. Nós temos o chamado de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, depois a refeição com pecadores, versículos de 10 a 13, e a discussão sobre o jejum, em 14 a 17. A narração da refeição é colocada no centro dos 3 episódios, o que mostra que é a cena mais importante, à luz da qual as outras 2 devem ser lidas. A terceira cena, que é a discussão sobre o jejum, não integra a leitura do evangelho deste domingo, não faz parte. Então, comecemos lendo a primeira parte do versículo 9 do capítulo 9 de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. O episódio é ambientado pelo evangelista em Cafarnaum, cidade de Jesus, como está no capítulo 9, versículo 1, posto fronteiriço onde existiam barreiras alfandegárias para o pagamento do imposto na estrada que conduzia a Damasco. É a primeira vez que Jesus se depara com um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, categoria de pessoas que foi apresentada negativamente no Evangelho de Mateus. Olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 46. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E equiparada também aos pagãos, como está em Mateus capítulo 18, versículo 17. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. Então, o esquema do encontro de Jesus com o publicano é idêntico ao da cura da sogra de Pedro prostrada com febre, no capítulo 8, versículos de 14 a 15 de Mateus. Numa situação considerada de impureza, é sempre o olhar de Jesus que primeiro percebe as pessoas que vivem em situações difíceis. Não é a pessoa que deve suplicar ao Senhor, como no Salmo 88, versículo 2, que diz: a ti clamo, Senhor, eu te busco. Porque com Jesus, que é o Deus conosco, segundo Mateus, Deus não é mais para ser buscado, mas para ser acolhido. Jesus vê um homem, não vê segundo categorias morais, um ladrão, ou categorias religiosas, um pecador, mais humanas. No tempo de Jesus, a cobrança do imposto era confiada a uma concorrência pública. Quem oferecesse mais obtinha a concessão dos postos alfandegários e ficava livre para fixar as tarifas que quisesse. E é claro que se aproveitavam disso sem vergonha. Por isso eram considerados ladrões profissionais. É uma categoria de pessoas para quem não havia possibilidade de salvação, pois segundo o Talmud, um livro sagrado para os judeus, para fazer penitência eles deveriam devolver 4 vezes mais o que foi roubado, conforme lemos no Evangelho de Lucas, onde Zaqueu, que era chefe dos publicanos, afirma: e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8. Esses homens também são considerados traidores, porque estão a serviço dos dominadores, dos pagãos romanos. Então vejam a situação de Mateus. Segunda parte do versículo 9 do capítulo 9 de Mateus. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. A comunicação de vida por parte de Deus aos seres humanos, que se dava no perdão das faltas, no perdão do paralítico, agora se concretiza no chamado daquele que é considerado o pecador por excelência, ladrão e traidor ainda por cima. Esse excluído da salvação tem o nome de Mateus, que em hebraico é Matatia, abreviado como Mateia, que significa dom
de Javé, dom de Deus. Mateus escreve a uma comunidade judaica que acolheu Jesus, mas ainda permanece enraizada na mentalidade religiosa judaica do mérito. A salvação é merecida pelos seres humanos devido aos seus compromissos, aos seus esforços. Jesus chama os excluídos por excelência da salvação, porque sua salvação não é fruto do esforço desses seres humanos, mas é um dom de Deus. Jesus, que não faz diferença entre as pessoas, convida o publicano, como convidou os seus primeiros 4 discípulos, a segui-lo. Mas, ao contrário do primeiro chamado, o evangelista acrescenta a ação de levantar-se, em grego anastás, do homem que vem do pecado, para o qual usa o mesmo verbo que é usado por Jesus para falar de sua ressurreição. Para o evangelista, seguir Jesus significa abandonar uma situação de morte para entrar na esfera dos ressuscitados. Jesus foi apresentado no início do evangelho como aquele que batiza no Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mas não há nenhuma passagem nos evangelhos em que Jesus batize no Espírito Santo. Mas todo o seu encontro com os seres humanos é para imergir no amor de Deus. Uma força que santifica, que separa da morte e insere na esfera da vida, comunicando uma nova energia vital que liberta do passado. Prossigamos agora lendo a primeira parte do versículo 10, sempre do capítulo 9 de Mateus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa, o evangelista coloca o sujeito da frase sem especificar quem estava à mesa. É Jesus ou o último a ser mencionado, isto é, Mateus? A tradução do Dicionário Dominical Brasileiro nomeia Jesus, mas o texto original grego não é claro. A ambiguidade do evangelista é intencional. Desde que Mateus decidiu seguir Jesus, está em plena unidade com ele, já está na esfera da vida. Jesus não convida o pecador a fazer penitência pelo seu passado, mas a celebrar com alegria o presente. Nos almoços festivos, não nos diários, comia-se deitado em estrados, camas, apoiando-se no cotovelo direito e com a mão esquerda todos pegavam a comida da mesma bandeja colocada ao centro. Esta forma de comer era típica dos senhores, isto é, daqueles que tinham servos para servi-los enquanto tomavam a refeição. As pessoas comuns não tinham cátares nem servos a seu serviço. O termo reclinado à mesa é usado pelo evangelista para a última ceia. Vamos lá em Mateus 26, 20, que diz: ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12. Jesus é o Senhor e todos aqueles que aceitam o seu convite tornam-se senhores como ele. Esse uso de comer juntos denota grande familiaridade. Em nossa língua, quando alguém fica muito familiarizado, disse: você já comeu no meu prato? Porque comer do prato de alguém indica plena familiaridade, plena comunhão de vida. A religião judaica proíbe comer com uma pessoa impura, porque assim que a pessoa impura mergulha no prato, o prato se torna impuro. E todos que mergulham no prato também se tornam impuros. Vejam vocês. Vamos agora ler a segunda parte do versículo 10 do capítulo 9 de Mateus. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Juntaram-se ao almoço 2 categorias de pessoas: os publicanos, cobradores de impostos, como Mateus, e os pecadores, definição utilizada para designar todos aqueles que não quiseram ou não puderam observar as prescrições da lei e viviam fora dela, devido à profissão exercida, como é o caso dos pastores, por exemplo. Na linguagem atual, seria o não praticante e indiferente aos ditames religiosos. Esse pessoal estava lá. No Salmo 139, versículo 19, o piedoso salmista exclama: ah, se matasses, ó Deus, todos os pecadores. O Deus que se manifesta em Jesus não só não tira a vida dos pecadores, como pedia o salmista, mas lhes comunica a sua própria vida.
Neste episódio, o evangelista dá-se conta de que Jesus tinha afirmado no capítulo anterior, quando disse que em vez dos judeus incrédulos, abre aspas, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se recostarão à mesa no reino dos céus, né? Junto com Abraão, Isaque e Jacó. Algo semelhante será formulado mais tarde, com a expressão que se tornou proverbial, abre aspas, os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus, como está em Mateus capítulo 21, versículo 31. O que não indica precedência, mas exclusão. Para o evangelista, não é necessário que o pecador impuro se purifique para ser digno de acolher o Senhor, mas é o acolhimento do Senhor que o torna puro. Enquanto para a religião o impuro faz com que tudo ao seu redor se torne impuro, Jesus, que é puro, transmite a sua pureza a todos aqueles convidados, pecadores e publicanos. Vejam só vocês. Capítulo 9, versículo 11 será lido agora. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? No Evangelho, nos momentos mais críticos, os fariseus aparecem como tiririca, que parecem estar sempre à espreita, né? O evangelista apresenta-os com um artigo definido que indica todos os fariseus, mas é impossível que todos os fariseus de Israel tenham entrado na casa, claro. Mateus quer assim sublinhar, neste primeiro confronto direto, a diferença entre Jesus e a mentalidade religiosa dominante que era a farisaica, anteriormente criticada por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 20. A tradução do lecionário dominical novamente não segue o texto original, colocando um pronome indefinido, alguns fariseus, né? Mas não os fariseus. A pergunta dos fariseus não visa saber o motivo, mas acusar Jesus de ser o mestre da impureza, como formularão mais tarde, abre aspas, ele expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Está lá em Mateus capítulo 9, que é isso que a gente está lendo, mais abaixo no versículo 34. A reação escandalizada dos fariseus se deve ao fato de pensarem que o prato onde os discípulos comem tornou-se impuro e fonte de morte devido à presença dos cobradores de impostos e pecadores naquela refeição. Embora nem Jesus nem os discípulos pareçam temer tornar-se impuros comendo com pecadores. Mateus reflete aqui a dificuldade da igreja cristã primitiva, essa é uma dificuldade da igreja, em superar os tabus religiosos judaicos e se abrir ao mundo pagão, muitas vezes levando a comportamentos hipócritas como o de Pedro, que comia junto com os pagãos, mas quando vieram alguns enviados de Tiago, começou a esquivar-se e a retirar-se por medo dos da circuncisão, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 12. Ora, o comportamento dos fariseus é caricatural e típico de pessoas muito piedosas, muito religiosas. São os vigilantes da ortodoxia, que vigiam por qualquer resquício de liberdade das pessoas que devem estar sujeitas à ordem religiosa. Não vão a Jesus, não ousam enfrentar o mestre diretamente, mas vão aos discípulos para insinuar a dúvida. Como se pode seguir um mestre que é impuro? Se um mestre é impuro, ele torna impuros todos vocês, é o que eles estão dizendo. Vejamos agora o versículo 12. Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, manifestação visível do amor de Deus, não se oferece como recompensa pelo bom comportamento dos saudáveis, mas como força vital para os doentes. Jesus não é uma recompensa pela boa conduta, mas a força necessária para tê-la. Ele não nega o pecado, que define como uma doença que impede o ser humano de ser totalmente íntegro. Mas Jesus rejeita a ideia que vê o pecador como uma pessoa contaminada, a qual deve ser evitada. Ao contrário, ele é um doente que deve ser curado, segundo Jesus. O evangelista insiste na atitude insana
típica da religião que impede o doente de recorrer ao médico porque, como doente, não é digno de o receber. O doente só pode receber o médico quando estiver saudável, quando a presença do médico não for mais necessária. Vejam só que coisa. Vejamos agora o versículo 13 do capítulo 9. Ide e aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A mesa dos pecadores não é o lugar dos justos. O termo justo que Jesus usou não deve ser entendido no sentido de justiça moral. Os justos são aqueles que se comprometiam a praticar todos os preceitos e prescrições da lei. Eles eram justos diante de Deus, guardavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 6. Aqueles que acreditam que são salvos por sua obediência religiosa, nada tem a ver com Jesus, que veio buscar e chamar aqueles que se sentem ou são considerados excluídos da salvação. É por isso que Jesus convida os fariseus a deixarem a casa onde se celebra a festa do amor incondicional. Diz ele: ide, não são os pecadores que são indignos de participar da mesa de Jesus, mas os fariseus. Infelizmente, esse verbo está ausente na tradução do lecionário dominical do Brasil. Mas Jesus oferece-lhes uma possibilidade de conversão. E por isso o convite a sair de casa é acompanhado pelo irônico mandamento de aprender. Os mestres espirituais de Israel, que pretendem ensinar o comportamento correto, são na realidade ignorantes, guias cegos, muito perigosos de seguir. Jesus convida-os à conversão para aprenderem que o que Deus pede não é um culto para com Ele, ou seja, sacrifício, mas amor para com os outros, ou seja, misericórdia. O convite de Jesus refere-se a uma expressão do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, que o evangelista considera tão importante que é o único texto profético citado 2 vezes por Mateus. Aqui, no versículo 13 do capítulo 9 e depois, mais adiante, no capítulo 12, versículo 7. O texto citado por Jesus é aquele em que o profeta Oséias, a partir da sua trágica experiência matrimonial, entendeu que para Deus a conversão de Israel não será a condição para receber o seu perdão. Oséias, que soube perdoar a esposa adúltera sem estar certo de sua conversão, entende que a conversão é um efeito do perdão. A conversão é um efeito do perdão. O perdão não está no final de um processo de conversão, mas no início. Oséias foi o primeiro a elaborar a imagem teológica de um Deus que não concede perdão ao povo porque se converteu, mas perdoa para que se converta. Infelizmente, o conselho de Jesus não será seguido pelos fariseus. O verbo ir retornará no capítulo 22, versículo 15, quando os fariseus irão aconselhar uns aos outros sobre como prender Jesus, pegá-lo em erro e ter motivos para denunciá-lo. Mais adiante, Jesus dirigir-lhes-á palavras de reprovação, recordando o convite que lhes foi feito. Abre aspas, se tivesses compreendido o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não terias condenado inocentes. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 7. Aqueles que permanecem presos ao conceito de sacrifício acabam sacrificando pessoas. E eu agora faço as minhas considerações pessoais, depois dessa bela explicação de Frei Alberto Maggi, começando com uma citação de Blaise Pascal, matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo francês do século XVII. Diz Pascal: há duas espécies de homens, uns justos que se consideram pecadores e os pecadores que se consideram justos. É muito triste a constatação que agora faço, porém ela é bem verdadeira e real. Hoje Jesus seria criticado por nós católicos e cristãos, tanto ou mais do que foi em sua época, pelo fato de não se
importar de estar na companhia constante de conhecidos pecadores na sociedade. Eu não tenho dúvida alguma disso. É incrível o modo como as pessoas que frequentam nossas igrejas agem em relação às pessoas que vivem uma vida muito fora dos padrões considerados normais, dignos, respeitosos e cristãos. Continuamos achando que Jesus era um salvador, um médico somente para os bonzinhos, para as pessoas de bem, para os tementes a Deus, os participantes da igreja, aqueles de casa. Por mais estranho que isso possa parecer, não queremos o médico Jesus tratando as feridas existenciais de pessoas que não se enquadram em nosso modo medíocre de viver, de pessoas que não sejam, enfim, como nós. A amizade, o carinho, a preocupação e dedicação de Jesus para com os leprosos, prostitutas, pastores, cobradores de impostos, mulheres, gente muito pobre, tudo isso causou escândalo na sociedade de seu tempo. Porém, é como ele mesmo disse, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Em Mateus capítulo 18, versículo 11, um versículo geralmente omitido por constar somente em manuscritos mais recentes, e em Lucas 19, 10, lemos, abre aspas, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Procurar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão do Messias e a nossa missão hoje também. Escandaloso é constatar que muitíssimos casais que não conseguiram sustentar seu matrimônio e sua fidelidade, jovens vencidos pelas drogas, delinquentes indesejáveis, mulheres e homens escravos da prostituição, pessoas desprezadas pela sua condição homossexual e tantos outros, não conseguem nos ver como uma igreja acolhedora. O legalismo, o apego insensível às normas e costumes religiosos, uma estreita e má interpretação das Sagradas Escrituras e da tradição da igreja, tem feito com que haja muita discriminação e intolerância com irmãos e irmãs nessas condições. Nós e nossas comunidades necessitamos, urgentemente, compreender que sem perdoar, sem acolher, sem sermos preconceituosos, jamais conseguiremos realizar a missão de converter o mundo para Cristo e torná-lo uma casa de todos verdadeiramente. Afinal, primeiramente as pessoas precisam aproximar-se de Jesus, conhecê-lo, experimentá-lo intimamente, para depois, enamoradas por ele, mudar radicalmente suas vidas. Tem razão um dos mais renomados teólogos católicos do século XX, o suíço Hans Ur von Balthasar, que diz, abre aspas, somente a bondade, o amor é digno de fé. Vou repetir, somente a bondade, o amor é digno de fé. E concluindo agora esse nosso momento de reflexão, queridos irmãos e irmãs, façamos juntinhos essa oração, cujo texto já começa a aparecer também para você. Ó Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amaste, de entre os mortos que éramos, por causa dos nossos pecados, ressuscitaste-nos com Cristo, fazendo-se homem, dignou-se a sentar-se à mesa conosco, pobres pecadores, partilhou da nossa condição a ponto de gritar, meu Deus, por que me abandonaste? Com palavras e com a vida revelaste-nos o teu amor misericordioso, que nos procura com cuidado, se inclina sobre a nossa miséria, trata das nossas feridas, nos carrega aos ombros e celebra o nosso regresso. Dá-nos, ó Pai, o teu Espírito para abrir os nossos corações à graça do teu perdão e para nos convencer do teu amor misericordioso. Dá-nos a experiência de sermos salvos pela graça que nunca nos considerarmos justos e melhores que os outros, mas porque aprendemos a ser misericordiosos com todos, como tu és misericordioso conosco. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Que todos tenham um abençoado domingo, fiquem em paz e até a próxima oportunidade.